A família vascaína do nosso canal, Grupo da Colina. Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Só vou dar uma ajeitadinha aqui, meu amigo, um pouquinho para cima aqui, para não ficar aparecendo muito. Aí, e aí já começo a falar com vocês sobre o nosso Vascão. Eu sou o Maico de Oliveira. Se você estiver gostando deste conteúdo, se inscreve aí. Se quiser comentar também, dar a sua opinião sobre o Vascão, deixa a sua opinião aí, é muito importante te ouvir. Quero muito que você me ajude curtindo este canal, né? Este vídeo meu. Você curtindo aí, você vai me ajudar a chegar a outros torcedores vascaínos, né? E também torcedoras, né? Por que não? Tem muita torcedora do Vascão aí que nos acompanha também no YouTube. Então, minha amiga e meu amigo vascaíno, se inscreve aí, me dá uma forcinha aí, eu conto muito com a sua ajuda, com o seu apoio para fazer esse vídeo crescer, para que possamos, nós vascaínos, poder estar falando sobre futebol, por que não falando sobre o Vascão. E por que eu estou fazendo esse vídeo agora que não tem jogo nenhum do Vasco? Bom, estamos aí em semanas de data FIFA, né? Então todo o futebol brasileiro para assistir às suas seleções. Mas a seleção verdadeira, na minha opinião, para mim, a seleção que eu gosto mais é a seleção vascaína. Já há muito tempo perdi aquela interação que eu tinha com a seleção brasileira. Devido a muito... Falar a verdade, o 7-1 me entristeceu muito. Bom, falar um pouquinho sobre o Vasco. Você que também quiser me seguir lá no TikTok, é Maico de Oliveira. Só escrever lá, Maico de Oliveira, sem o E, só Maico D maiúsculo e o Oliveira, você já vai me encontrar. Ou se você quiser colocar lá também, torcedor vascaíno e cristão, você vai estar me encontrando lá. Até porque esse torcedor vascaíno e cristão só tem eu, acredito. Eu, né, galera? Se tiver outros, lá você vai ver eu com a camisa do Vasco, já vai distinguir lá quem é quem, beleza? Vamos pro vídeo? Hoje esse vídeo é para falar de quê? Hoje eu quero conversar com você, meu amigo, minha amiga vascaína. Desde já obrigado, você que está aqui até agora me acompanhando, quer saber o assunto que eu vou falar com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho e eu quero a sua ajuda também, né, para falar do desempenho do Vasco da Gama. Eu vou começar de junho até agosto de 2025. Por que eu não vou falar dos meses anteriores? Porque era outro treinador, né? Tivemos o Felipe, tivemos o Carille, tivemos o Rafael Paiva e mais para trás ainda tivemos o professor Ramon Dias, que nos livrou de ser rebaixados, né? Muito agradecimento ao Ramon Dias, ao Rafael Paiva que na minha opinião foi um treinador ali que fazia o feijão com arroz muito bem feito. Foi um dos treinadores desse atual elenco do Vasco que mais conseguiu fazer esse time jogar. Mas vamos falar do Fernando Diniz, né? Que é o nosso treinador atual. Fernando Diniz, galera, para quem não sabe, foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Fernando Diniz chegou ao patamar mais alto de um treinador, né? A seleção brasileira. Fernando Diniz foi treinador da seleção brasileira. Muitos treinadores aí conceituados, treinadores, sabe, grandes aí não chegaram a esse patamar de ser treinador da seleção brasileira. Muitos treinadores morreram sem ter essa chance de ser treinador da seleção brasileira, um feito aí que o Fernando Diniz conseguiu para poucos. Falar um pouquinho do que interessa, que é o desempenho desse time do Vasco atual. Beleza, meus amigos? Esse time do Vasco que teve início aí nessa temporada, foi um início promissor nessa temporada de 2025 e teve uma mistura, né? Tem ainda, né, uma mistura de jovens e de veteranos. Muito mais veteranos no passado, né, com o Medel, que era um zagueiro mais velho, com o Dimitri Payet, ambos jogadores que já não faz parte do elenco do Vasco da Gama. Então vamos lá. No início dessa temporada de 2025, foi promissor no sentido de que tinha uma mistura de jovens e também de jogadores mais veteranos. Mas assim, jogadores que foram promissores na carreira, como Dimitri Payet, como o Medel.
jogadores como que ainda está lá, Alex Teixeira, Souza. Então, assim, jogadores com bagagem, né, de grandes títulos. Bom, o time, sob o comando do nosso treinador aí, o Fernando Diniz, ele tinha tem ainda, né, um objetivo especial, né, ficar numa posição ali confortável na tabela. Seria ali oitavo, décimo primeiro, e também conseguir uma boa ir longe na Copa do Brasil e querer uma classificação, talvez uma semifinal ou até, por que não, chegar à final da Sul-Americana. Bom, torneios nos quais, né, o time tinha um bom desempenho até ser eliminado bem, assim, perdeu de 4-0 lá em Quito e empatou, né, de 1-1, tendo aí sendo desclassificado em São Januário. Falar um pouquinho do desempenho do time, assim, da temporada desde junho até agora, beleza? Então o início da temporada foi assim promissor para o Vasco da Gama. Com a mistura de jovens promissores e veteranos com bagagem de grandes títulos, o time sob o comando do treinador Fernando Diniz tinha um objetivo principal, que era garantir uma posição confortável na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro, além de destacar-se na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, torneios nos quais o time almejava um bom desempenho. Com o elenco renovado e a busca por maior entrosamento entre os jogadores, o período de junho e agosto seria decisivo para consolidar o Vasco como uma das forças do futebol brasileiro. A competição intensa, aliada à necessidade, né, de resultados consistentes, fez com que esses meses fossem marcados por altos e baixos para o time carioca. Junho, início de uma nova fase. O mês de junho começou com boas expectativas, visto que o Vasco estava jogando um futebol atraente, combinando a experiência dos atletas, tipo o Dimitri Payet, que depois teve seu contrato rescindido, e o Coutinho. O Coutinho que teve seu contrato renovado, rescindiu com o Aston Villa e ficou no Vasco da Gama. Bom, com esse elenco, né, essa combinação aí de jogadores jovens, uma competição muito intensa, né, que é o Campeonato Brasileiro. Bom, falando de tudo isso, o Vasco também teve resultados consistentes, o que fez com que esses meses fossem marcantes por altos e baixos para o time carioca. O início de uma nova fase, né, o mês de junho. Então a estreia na Copa do Brasil foi sólida, com a vitória convincente sobre o adversário, onde o Vasco mostrou grande domínio, tanto ofensivamente como defensivamente. No Campeonato Brasileiro, o início já foi mais complicado, com algumas derrotas inesperadas e com um revés, né, diante de times como o Flamengo, como outros adversários como o Inter. Então, assim, no entanto, essas dificuldades foram vistas como parte do processo de evolução. E a comissão técnica, né, sabia que o time estava se adaptando a uma nova filosofia de jogo, que é a filosofia do Diniz. Em termos individuais, o grande destaque do mês foi o Nuno Moreira, que teve uma série de atuações excepcionais, marcando gols importantes e assumindo a liderança no ataque. No entanto, as lesões começaram a preocupar, principalmente no setor defensivo, principalmente com o zagueiro Lucas Freitas, que teve uma lesão, e também teve o jogador mais recente, que foi o Jair, que teve também uma lesão, que vai ficar fora da temporada 2025 inteira. Bom, no mês de julho, essa lesão foi agora no mês já de agosto. No mês de julho, o Vasco deu um salto considerável no campeonato. Após um início bem irregular, a equipe engrenou uma sequência de bons resultados, superando algumas equipes tradicionais, como foi o exemplo de São Paulo, vencendo o São Paulo no Morumbi por 3-1. Bom,
O time passou a ter mais confiança, especialmente após essa vitória e essa goleada sobre o São Paulo. Bom, já em São Januário, o Vasco, que tinha, né, uma solidez defensiva e um poder bem ofensivo, não conseguiu sair do 1-1 com o Grêmio. Bom, depois o Vasco teve uma atuação lá em Porto Alegre contra o Inter impecável, onde fez ajustou a formação tática, apostou no meio-campo mais dinâmico, com transições mais rápidas, o que permitiu ao time controlar melhor a partida no primeiro tempo e ser bem letal nos contra-ataques. Além disso, a adaptação de jogadores chaves como Nuno Moreira e Coutinho trouxe um equilíbrio que faltava, junto com Ryan, né, na equipe nos primeiros meses dessa temporada. Bom, na Copa do Brasil, o Vasco manteve-se firme, avançou para as quartas de finais, após uma vitória expressiva, 3-1 sobre o CSA. A competição se tornava cada vez mais importante, uma vez que o clube vislumbrava uma chance real de conquistar o título nacional. A união do elenco estava muito boa, em alta, e o treinador estava conseguindo transmitir a sua filosofia de jogo com mais clareza. Bom, o mês de agosto foi crucial para o Vasco da Gama, pois o Campeonato Brasileiro se aproximava da reta final e a briga para sair ali de baixo da tabela começava a ganhar contornos dramáticos. O time manteve um bom momento, iniciando ali em julho, com uma sequência de 5 vitórias seguidas. Depois começou 5 derrotas seguidas, desculpa. Depois teve ali um empate com o Grêmio, um empate com o Fluminense. Lá atrás teve uma derrota por 2-0 para o Botafogo. Depois empatou com o Grêmio, empatou com o Fluminense. Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Juventude. E também lá atrás empatou com o Fluminense. Bom, aí veio quando o Vasco começou a melhorar. Teve um belo jogo contra o Corinthians, 3-2. Depois fomos para Pernambuco, onde ganhamos ali 3-2 do Sport. Bom, falar um pouquinho da tática e a parte comportamental. Então, durante esse período, a mudança tática do time foi evidente. A equipe, inicialmente mais focada em um jogo reativo, passou a ser mais propositiva, com um maior controle de posse de bola e um estilo de jogo mais ofensivo. A transição rápida para o ataque foi um dos trunfos do Vasco, que passou a marcar gols, não só em jogadas de contra-ataque, mas também com construções de jogo mais trabalhadas e triangulações que envolviam os meio-campistas e também os laterais. Estou falando do jogo contra o Santos, fora de casa, onde o Vasco fez uma das maiores goleadas, né? Foi um jogo difícil no primeiro tempo, mas que ele conseguiu no segundo tempo transformar em uma das maiores goleadas da sua história, 6-0 no Santos, desculpa. Esse jogo não teve o principal centroavante, o Verratti. Então o time foi um time mais integrado, teve mais integração entre as linhas defensivas e o ataque. Então a parte ofensiva foi fundamental para o time. O treinador soube explorar as características de cada jogador nesse dia, ajustou a formação conforme as necessidades dos jogos. Esse processo resultou em uma defesa mais sólida e um ataque mais incisivo, mais letal. O Vasco teve 8 finalizações no gol, onde 6 resultaram em gol. Bom, com o desempenho traçado aí de julho a agosto, o Vasco mostrou estar pronto aí para lutar por quem sabe, uma vaga aí na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco empatou em 1-1 com o Botafogo. Provavelmente o Botafogo será o favorito, mas a expectativa é muito boa, já que é um clássico. Clássico é 50% para cada um. Então o Vasco tem novos reforços, então a expectativa é que o time fica mais forte ainda. Então também a equipe demonstrou estar cada vez mais competitiva e com uma identidade
mais definida com o treinador Diniz. Então aí, com essa continuidade do Diniz, o foco no aprimoramento, o elenco, né, foram apontados aí com um time mais robusto. Então o elenco estava provavelmente vai ter aí uma boa combinação de experiência e juventude, e o trabalho da base do clube também começa a dar frutos com entradas como estrelas. Tivemos agora a venda do Luiz Gustavo, zagueiro da base, e temos o nosso volante Cauã Barros, que está com essa contusão aí do Jair, entrando e jogando bem. Então, assim, no Campeonato Brasileiro, infelizmente o time ainda está lá embaixo, brigando naquela zona do rebaixamento, uma zona difícil, mas com a chegada de novos reforços e o bom momento do time, vencendo bem lá o Sport, fora de casa, jogando bem contra o Corinthians em São Januário, foi 3-2. Então, assim, às vezes o time dá uma dormida no primeiro tempo, toma uns gols bobos, como foi no jogo contra o Juventude, né? No início do primeiro tempo, um pênalti bobo no Lucas Piton, e causando aí, né, a derrota. O Vasco não teve reação e a Juventude acabou fazendo um 2-0. Foi uma vitória do Juventude muito boa para cima do Vascão. Mas falando um pouquinho da Copa do Brasil, o Vasco tem chance sim de se classificar contra o Botafogo, mas o adversário é o favorito. Com as competições se intensificando, o final de 2025 reserva aí grandes emoções para nossa galera, para a torcida vascaína, que começa a acreditar cada vez mais na capacidade do seu time alcançar os objetivos traçados no início da campeonato, que é o que? Ficar no meio da tabela no Brasileirão. Por que não chegar a uma final da Copa do Brasil, já que a Sul-Americana não deu? A equipe tem uma resiliência, está superando desafios e está fazendo uma transição tática aí que a tornou mais competitiva nesse Campeonato Brasileiro a partir da chegada de novos jogadores como o Matheus França, como o Robert Renan, zagueiro. Então, assim, o time tem tudo para continuar evoluindo com um olhar atento para o futuro, onde aí, quem sabe, venha a conquista de títulos e quem sabe, se tudo dar certo e Deus abençoar, uma presença na Libertadores. Então, são grandes objetivos, grandes sonhos. O desafio agora é manter o foco, seguir evoluindo e, acima de tudo, garantir que o clube volta a ser, né, um gigante como ele sempre foi, mas hoje está um gigante adormecido. Que o clube venha a ser uma força dominante no futebol brasileiro, assim como já foi, algo que sua imensa torcida espera e merece muito. Muito bem, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, você que ficou até aqui, o que você acha dessa análise aí, desse Vasco de junho até agosto. Forte abraço, fico por aqui, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.